Qual é a página aí? 34. Página 34, vamos falar do advento do rei. Quem sabe o que é advento? Chegada. Isso aí. Está escrito aqui. 10. Nossa, 10. Não, está escrito ali, Vamos lá. O propósito principal do Espírito neste livro é mostrar que Jesus de Nazaré é o Messias predito por Moisés e pelos profetas. Não temos que imaginar uma história, temos nomes e datas. O Evangelho não se inicia com a expressão "era uma vez". Começa falando em Belém da Judéia. A cidade está lá e podemos conhecer o próprio local onde Jesus nasceu. A época é definida nos dias do rei Herodes. Muitos, começando a ler Mateus e Lucas, estranham as longas genealogias por eles registradas. Devemos, porém, ter em mente que foram incluídas nas Escrituras com algum propósito. Mateus traça a linha ancestral de Jesus até Abraão e Davi para mostrar que ele era judeu, descendente de Davi. Lucas traça a linhagem até Adão para mostrar que ele pertencia à raça humana. Só Mateus relata a visita dos magos. Além de serem magos persas, eram também intelectuais e estudavam os astros. Vieram adorar e honrar a um rei. Esses sábios não chegaram indagando: onde está aquele que é nascido, Salvador do mundo? Mas onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Tá? O nascimento de Cristo foi seguido por 12 anos de silêncio, até sua visita aos doutores da lei em Jerusalém, depois envolvido novamente por um silêncio que durou 18 anos. Somente a palavra carpinteiro esclarece o que ele esteve fazendo, né? E isto é em todos os evangelhos, né? Vai falar do nascimento, da apresentação até do templo, e depois só vai mostrar Jesus com 12 anos de idade. E depois só vai mostrar Jesus já com seus 30 anos de idade. Sim. Pode. Por que Marcos não relata a genealogia de Jesus? Então, a gente vai mostrar aqui, Marcos vai mostrar Jesus como servo. E o que acontece? A gente vai estudar exatamente esse detalhe semana que vem. Marcos dá a entender, todos apoiam, né, que Marcos foi o primeiro evangelho de Jesus Cristo a ser escrito. Então é a mesma coisa. Vamos supor, eu sozinho, eu narro o que aconteceu aqui nesta aula, em um culto. Aí as pessoas vão ler o que eu narrei. Aí o que elas vão fazer? Elas vão complementar aquilo. Poxa, o pastor narrou isso aqui, mas ficava legal se eu acrescentar isso aqui, se eu colocar isso também, isso aqui que Jesus fez também. Então, como ele foi o primeiro, ele serviu de base para os outros, tá? Mas a questão da genealogia é porque ele está apresentando Jesus como servo, e servo não se apresentava genealogia. Por quê? Como que era a escravidão? Muitas crianças eram tiradas dos seus pais, né? Então cresciam sem saber quem era o pai, quem era a mãe, e isso era questão de servo, apontada para aqueles tempos. Então, por isso, Marcos aqui ele não vai mostrar uma genealogia, porque ele está apresentando Jesus como servo, tá? E aqui, Mateus está apresentando, na genealogia dele, vai até Davi, de Abraão a Davi, está apresentando Jesus como rei.
E Lucas, a genealogia de Lucas, ele vai apresentar desde Adão. Então ele vai mostrar Jesus como homem, descendente de homem, do ser humano, né? Então vai mostrar no Jesus humano. E João, como que João vai começar o Evangelho? No princípio era o Verbo. Então João vai mostrar Jesus como Deus eterno, Senhor de todas as coisas. Amém? Então vamos lá, vocês vão marcar agora. Jesus se preparou durante 30 anos para 3 anos de ministério. 30 anos, irmãos. Quanto tempo vocês têm de crente? Quanto tempo vocês têm? Vai fazer 16. Eu tenho um dia. Aceitou Jesus. Aceitou Jesus, né? Hoje. Oi? Eu sou batizei em 1999. Quantos? 1999. 1999. 9, 19, tem 20 e poucos. 20, vai fazer 25. 25. Então, irmãos, Jesus, 30 anos para exercer um ministério de 3 anos. Tá? Não é uma via de regra, mas é um ensinamento para a gente entender como Jesus, que as coisas não acontecem do dia para a noite, que as coisas não acontecem no instantâneo, né? A gente vinha, eu gosto de pastor Rafa, vamos buscar de vez em quando, que a gente vem batendo um papo, né? E a gente vinha conversando e falando acerca do ministério pastoral, né? Porque muitas pessoas hoje entendem, não, vou abrir uma igreja, porque eles pregam bem, porque eles sabem fazer uma campanha, traz uma multidão de pessoas, né? Tempo desse eu fiquei até chateado com uma pessoa, respondi um pouquinho mal, não sou de responder mal a ninguém, né? Porque fica nessa insistência, eles fazem campanha, e quer encher um banner de crente ali, né? Fulano vai vir, quer te botar no banner, pra, tipo assim, eu vou botar no banner que vai ter a obrigação de vir, né? Eu falo, não me bota em banner não, me bota no banner não, né? Mas deixa eu te dar um conselho. O tempo que você está perdendo de me convidar, você podia estar convidando o seu vizinho, podia estar convidando uma pessoa não crente para ir na campanha, para ser liberta, para ser transformada lá na campanha, né? Porque o que acontece? Né? Porque o que acontece? Irmãos, com todo respeito, nem toda campanha é para engrandecer a Jesus ou a preocupação é com vida. A preocupação é com ego, é uma promoção, né, que as pessoas querem fazer dela mesma. Hoje em dia, irmãos, existem os pregadores e agora tem mais um tipo de pessoas aí, existem os promotores de evento, porque as vigílias que eles promovem não são vigílias, são eventos que eles promovem. Para quê? Para promover o seu nome, né? Então hoje é marketing. Às vezes a pessoa que ela começa a pregar e ela quer lá ir para o mundo. Esse é tipo era o marketing, né? Já não é muito mais hoje, mas era o marketing. Fica as pessoas ali, tipo, uma coisa para ali, daqui a pouquinho. Isso aí é várias só pregador. Hoje em dia eles não têm essa visão, não. Hoje em dia é as igrejas. Eu chegar na igreja do pastor Gustavo, vou dar 30, 40 mil reais a ele ali. E ele, eu estou tão ansioso assim para fazer algo, não é isso? Mas aí o senhor vai lá, arranca a cultura da ovelha e paga 40 mil reais para o cara chegar lá e treinar uma hora para ele.
ou você pagar 60 mil reais. O Gustavo Aí lá, 60 mil reais. Era legal e era pessoa lançada no mundo, entendeu? Era contratada também daí, né? Você tinha você não já sabe desse ano? Esse cara já foi uma conhecida? Quem? Você tem um banho dos casos de uma conhecida? Campanha dos profetas. Ai, meu Deus do 7 de céu. quarta-feira, eu fiquei assim, Imaginando, meu Deus. As campanhas não é nem para que o homem seja justificado, as almas se rendam aos seus pés. É a campanha dos profetas. É isso aí. Né? Então, existem esses equívocos, irmãos. E são coisas que as pessoas não querem. Essas pessoas não querem fazer um seminário. Por quê? Porque chega aqui e vai apanhar. Chega aqui, né, vai engolir seco. Então, são pessoas que não querem. Porque a verdade confronta. Né? No seminário que a gente está estudando a palavra. Né? Então, essa palavra, ela sempre vai me confrontar, porque eu sou falho, eu erro, né? Então ela sempre vai me confrontar, e eu fico preocupado se eu ler ela e achar que nada está falando comigo, né? Isso vai me trazer preocupação, porque a voz de Deus não é a voz que acaricia a ego de ninguém. Né? A voz de Deus é aquela voz que tem preocupação de nos colocar no caminho, né? Da gente andar no caminho correto. Então, Jesus, ele, 30 anos, irmãos, 30 anos, viveu como criança, né? Obedeceu pai e mãe, aprendeu uma profissão. Não, volta aí. Quando ele pensa, ele fez o quê? Obedeceu o quê? Pai e mãe. E então ele foi o exemplo. Ele foi o exemplo. Ele é o único, porque a gente, essa parte aí, então, a gente deu ruim. Deu ruim. Não, mas né? Então, para a gente ver que Jesus era perfeito, né? Era perfeito. Então, o que acontece, irmãos? Quando a gente olha para isso, a gente vai ver que Jesus veio de uma vida normal, né? A vida dele não foi anormal, a vida dele foi normal em todos os sentidos. Para quando ele fosse pregar, primeiramente pregaria com o exemplo de vida qual ele teve. Ele teve, né? Não tem certeza. Então, o que acontece? Às vezes, eu tinha uma pessoa que eu botava para ajudar, auxiliar, lecionar, né? No seminário mesmo. Mas só que essa pessoa sempre podia lecionar, chegava atrasado. Então, e nas aulas chegava sempre atrasado. Falei, então me desculpe, você não vai poder mais lecionar. Mas por quê, pastor? Você acha que eu estou ensinando errado? Não, eu só acho que você não está ensinando com a vida. Então, antes da gente ensinar com palavras, a gente precisa ensinar com a vida, né? Então, precisa, né? Então, o que acontece? Jesus, ele ensinou com a vida, irmãos, com a vida dele, em todos os sentidos. Ele só pôde falar de servir porque ele serviu. Ele só pôde falar de dor porque ele sentiu dor. Ele só pôde falar de tentação porque ele foi tentado, né? Então Jesus, ele viveu para poder transmitir, né? Então por isso que ele fala, no mundo tereis aflição. Ele foi afligido, né? E ele fala, tem de bom ânimo, eu venci, né? E ele venceu como? Como Deus? Não, ele venceu como ser humano, né? Como ser humano. Então é isso, Jesus ensinou com a vida. As pessoas aprendiam mais olhando para o que ele fazia do que com o que ele falava, né? Porque às vezes o que ele falava entrava no ouvido e saía no outro. Jesus está ensinando para ele dia após dia: você entregue, vou morrer, né? Aí Pedro vai dizer: não permita que isso aconteça contigo. E ele estava sempre falando, né? Aí Jesus fala, repreende Pedro,
vai chegando o momento, ele fala de novo, chegou a hora, você entregue na mão dos pecadores. Aí Pedro, não, Senhor, nem que eu tenha que ir contigo até a morte. Irmão, palavras, parece que está falando. parece que está entrando no ouvido e saindo no outro. Mas quando Jesus, sabe o que tocou mais Pedro? Não foi quando o galo cantou, não. Foi quando Jesus olhou para ele. Aquele olhar foi fulminante para Pedro, né? Que fez ele lembrar de tudo que Jesus falou, né? Então é a vida, irmão, é o testemunho de vida que ensina, né? Se eu estou aqui lecionando, eu primeiro preciso ser exemplo, porque quando eu leciono, irmão, tem pessoas que vão prestar atenção em mim, e é isso que muita liderança, muitas pessoas erram, porque entendem, isso não é pecado, isso não é problema, mas tem pessoas que se espelham em você, e você pode escandalizar alguém, né? Você pode fazer alguém pecar, você pode fazer alguém errar, você pode fazer alguém se decepcionar. Então, e isso nós vamos dar conta, porque Jesus foi enfático em dizer, que é necessário que os escândalos venham. E Jesus não está falando só de escândalo de adultério, essas coisas, não, irmão. Jesus está falando de quem se escandaliza as pessoas com o seu comportamento, ensina uma coisa que não vive, fala uma coisa que não é aquilo que está diante dele, né? Então isso decepciona pessoas, amém? Então vamos lá, proclamação do reino. Em Mateus ouvi uma voz, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu, porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O rei deve ser anunciado. Aí vocês vão marcar, era dever do arauto preceder o rei. Marque aí. Aí o que eu vou ler não precisa marcar, depois vocês vão continuar a marcação. Como fazer um oficial ao seu comandante e ordenar que fossem consertados os caminhos por onde viajaria seu senhor. Aí vocês marquem agora. Foi o que fez João Batista, mostrou que os caminhos espirituais da vida dos homens e das nações precisavam ser reconstruídos e endireitados. Tá? Então marcaram? É a mesma resposta. Então a proclamação do reino, ela não começa com Jesus, ela começa com João Batista, ele que vai proclamar. João Batista é a espécie do arauto, aquele que anuncia a chegada do rei. Já viu os batedores? Quem vai muito no Rio de Janeiro e quando tem uma autoridade política para chegar, né? Os batedores vão preparando o caminho, né? Parando o trânsito, fechando as vias, né? E para quê? Para que aquela autoridade política ela passe ali com a sua comitiva. Era mais ou menos isto o que João Batista estava fazendo, preparando o caminho para que quando Jesus chegasse, as pessoas entendessem o que Jesus viria pregando, anunciando, né? Então João Batista já está anunciando o reino, ele já está anunciando o arrependimento de pecado, ele já está anunciando o Cordeiro de Deus. Então ele está mostrando que vai ter um sacrifício, que vai ter alguém que vai se sacrificar por eles. Então ele prepara o caminho para que eles entendessem a mensagem que Jesus traria para a humanidade. Amém? Então vamos aqui adiante agora. Vou pedir para vocês pularem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos.
Vamos para onde está escrito a palavra reino. Página 36. A palavra reino aparece mais de 45 vezes em Mateus, pois este é o evangelho do reino. A expressão reino dos céus mais de 25 vezes e não figura mais de 25 vezes e não figura mais em nenhum dos outros evangelhos. Das 15 parábolas registradas por Mateus, um bom número delas diz: o reino dos céus é semelhante. Aí vocês vão marcar: Jesus comparou o reino de Deus ao semeador, ao joio, à semente de mostarda, ao fermento na massa, ao tesouro escondido, à pérola de grande valor e à rede de pescador. Tá? Então ele traz essas comparações que Jesus traz, né? Na verdade, essas comparações do reino de Deus, e Mateus registra como o semeador, o joio, são parábolas que Jesus narrou, tá bom? Página 36. Acho não? 16. Jesus comparou o reino de Deus. Vai marcar isso aqui. Então, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, a rejeição do rei. Nós já sabemos que os judeus rejeitaram, né? Jesus tinha muitos seguidores, só que é como a igreja hoje. Existem aqueles que querem ser crentes por servir a Cristo verdadeiramente e ir morar no céu. Existem aqueles que estão na igreja por uma conveniência material ou uma necessidade. Existem aqueles que vêm até para a igreja porque acham que na igreja é fácil arrumar um casamento, né? Então, existem diversos motivos, como também existia no tempo de Jesus. Existiam aqueles que Jesus escolheu, que foram os 12. Existiam aqueles que se tornaram discípulos de Jesus por acatar as suas palavras e decidir segui-lo, e existe aqueles que queriam andar aonde Jesus estava para ver os milagres. Existiam aqueles que queriam andar onde Jesus estava para tentar pegar dele uma falha, né? Muitos desses eram os fariseus, os saduceus que existiam naquela época, e existem aqueles que queriam andar com Jesus em busca de um milagre, né? Então existiam seguidores de todos os tipos que seguiam a Jesus, mas muitos desses eram alguém que andavam, mas na verdade não aceitavam ele como rei e rejeitavam, porque na concepção dos judeus, um rei não poderia ser aquele que foi humilhado em praça pública. Um rei não poderia ser aquele que fizeram chacota com ele. Para eles, um rei não poderia ser aquele que foi humilhado, né? Que foi cuspido. Não, para eles um rei não seria, mas era exatamente ele, o rei que eles rejeitaram. E é por isso, irmãos, que a gente precisa ficar bem atento, porque Jesus um dia, como rei, ele entra sentado com um jumentinho, e as pessoas vão ovacionar ele,
Quem ovaciona? Os judeus. Vão dizer, Hosana nas alturas, né? Chamando ele de rei. Mas esses mesmos, que quando Jesus está na sacada de Pilatos, vão dizer, crucificam, crucificam. Isso é para a gente entender. Para com esse negócio de querer seu ego massageado, porque o mesmo que te elogia hoje, amanhã pode ser aquele que vai te apedrejar, aquele que vai dizer, não perdoa não, vai errar de novo, vai falhar de novo, né? Vai ser aquele que vai dizer, não dá para voltar com ele, né? Então você precisa estar atento, né, a isso, e não se preocupar com essas coisas. Segue, faça a obra de Deus, esqueça das recompensas da terra, se desprenda disso aqui. Tem um galardão te esperando no céu. Quem vai te dar é justo, quem vai entregar esse galardão não deve nada para ninguém, vai te recompensar na medida correta. Porque eu, como pastor, se eu fosse recompensar alguém, talvez eu recompensaria injustamente, não como você merecia verdadeiramente. Sabe por quê? Porque eu não sou onisciente. Eu não vejo quando você ora de madrugada, eu não vejo quando você chora por alguém, eu não vejo quando você se compadece, intercede pela igreja, está ajudando alguém fora do olhar das pessoas, né? Então Jesus é justo, ele vê tudo. Então aguarde recompensa lá, irmão. Junte lá a sua recompensa, porque naquele grande dia, aí sim eu vou ter a alegria de ver cada um de vocês serem recompensados pelo Senhor. Amém? Então vamos lá. Rejeição do rei, vitória do rei. Vitória do rei foi quando que Jesus se tornou vitorioso? Quando ele ressuscita dos mortos ao terceiro dia. Uma coisa que a gente precisa entender: o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é o dono da vida, ele que tem o poder de dar e de tirar a vida. Então a morte não tragou o nosso Jesus, a morte não derrotou Jesus. Lembra qual foi uma das palavras de Jesus na cruz? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se entregou, né? Então naquele momento, ele mesmo que se entregou, ele mesmo requereu a sua vida ao terceiro dia. A morte não teve poder sobre a vida de Jesus, porque não foi ela que tragou a vida de Jesus, foi ele que se entregou, né? E da mesma forma que ele entregou, ele requereu a sua própria vida no dia marcado, no momento exato. Ele disse vida novamente e ressuscitou dos mortos. O nosso Rei, o nosso Senhor, o dono da nossa vida. Amém? Então, aqui pela primeira vez Jesus permitia que os seus direitos na qualidade de Messias Rei fossem publicamente reconhecidos e celebrados, porque agora ele ressuscita, né, um corpo glorificado. Eu quero que vocês agora, para a gente ganhar tempo, irmão, a gente já vai terminar, essa segunda parte é rapidinho, tá?
É só detalhes mesmo, porque o que a gente precisava explicar, nós explicamos na primeira. É por isso que ele fala uma passagem assim: ninguém tira a vida dele, ele dá para outro. Isso aí, verdade. Então, agora vocês vão pular nessa vitória do rei. O primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Mas vamos para o sexto, onde diz assim: temos focalizado alguns dos pontos. Acharam? Qual é a página? 38. Página 38. Achou aí, irmão Deus? Temos localizado os pontos. Depois de está escrito Mateus 25. Isso aí. Então, temos focalizado alguns dos pontos culminantes da vida de Jesus. Ao entrarmos no Getsemane, agora, começamos a penetrar nas sombras. Vemos o filho de Abraão, o sacrifício, morrendo para que todas as nações da terra sejam abençoadas por ele. Jesus foi morto, porque afirmou ser rei de Israel. Ressurgiu dos mortos, porque era rei. Lembra quando a acusação dele chega? Qual era a acusação? Primeiro, a acusação diz, os falsos testemunhas vão dizer lá no Sinédrio, porque Jesus foi julgado às escondidas, de madrugada, né, no Sinédrio, foram os judeus, e arrumam duas testemunhas falsas dizendo: eu ouvi ele dizer que iria destruir o templo, e em 3 dias iria reconstruir. Né? Então, ouviram essas testemunhas. E agora, diante de Pilatos, aparece outro, dizendo: ele diz ser o rei dos judeus. E Pilatos tomou posse daquilo e manda escrever numa tábua e pregar em cima da cruz: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os sacerdotes foram pedir para que Pilatos mudasse a escritura e colocasse: bote Jesus Nazareno, diz ser. Ele diz: o que está escrito, está escrito, e ponto final. Então, como rei, morreu com a escritura em cima da sua cruz: Jesus, rei dos judeus. E ressuscitou, porque ele verdadeiramente é rei. Amém? Apesar de grande número de discípulos acreditarem em Jesus e segui-lo, a oposição dos judeus era cruel e deliberaram matá-lo. Aí vocês vão marcar agora: Mateus não é o único que registra as terríveis circunstâncias da paixão do Salvador. Claro que não é, porque são 4 evangelhos, e evangelho é de Jesus. E se o evangelho é de Jesus, tem que falar de Jesus, né? Então todos os 4 vão narrar o ministério de Jesus, vão narrar o nascimento de Jesus, vão narrar a crucificação e vão narrar a ressurreição de Jesus. Amém? Então, agora vocês vão pular aí 1, 2, 3, 4 parágrafos e vão para onde está escrito: foram enviados. Que página? 39. Foram enviados com incumbência a de invadir o mundo com exércitos e pela espada submeter aos homens? Não, mas fazer discípulos de todas as nações, né? Jesus, quando ressuscita, ele vai dar as últimas instruções aos discípulos, para que eles fossem por todo mundo anunciando este evangelho, anunciando o que eles viram, né? Anunciando que eles
ouviram, né? Teve uma mini vigília aqui, né? Eu tive até a honra de pregar nela, que foi a Não Vou Me Calar, né? E eu preguei exatamente este texto, daquilo que eles ouviram, daquilo que eles viram, né? E que eles não podiam se calar, né? Então Jesus dá esta incumbência para que eles levem ao mundo, né, tudo o que eles viram, testemunharam, ouviram, né? Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos. Do monte da sua ascensão, os discípulos partiram em diversas direções e prosseguindo já têm alcançado os confins da terra. Aí vocês vão marcar agora. O cristianismo não é religioso nacional ou racial, não conhece limites de montanhas nem mar, porém envolve todo o mundo. Amém? Marcaram? Então, irmãos, este é o Evangelho que Mateus escreve. É um Evangelho voltado para os judeus, mas é um Evangelho para toda a humanidade. Neste Evangelho, nós vamos ver um Jesus rei, aquele que veio para ser rei. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver um Jesus servo, aquele que veio para servir e entregar a sua própria vida. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver um Jesus homem, tá? Aquele que era Deus, mas totalmente humano, tá? E no Evangelho de João, nós vamos ver um Jesus eterno, um Jesus que é Deus, um Jesus que sempre existiu e sempre existirá, um Jesus que não foi criado, mas que através dele todas as coisas foram criadas. Amém? Então, irmãos, alguém tem alguma pergunta? Não? Oi? Não, tem não? Então vamos corrigir esse outro questionário. Questão de número 6. Como arauto anunciando o rei, mostrou que os caminhos espirituais da vida dos homens e das nações precisavam ser reconstruídos e endireitados. Responda para nós, irmão Hermilson. Rapaz, não, está errado. D? Não. D de dado? B de bola? Não, também não. C, irmã Joselina. João Batista? Correto. C, irmão Emilson. 7. Não se inclui nas comparações que Jesus fez ao reino de Deus. Beatriz. Oi? Vai, Nice. Vai, Nice. É a A. Poxa, Nice, achou errado. Missionária Denise. B de bola. Grão de areia. 8 é da prova. Mateus não é o único evangelho que registra Rayane. Eu perguntei que ele não perguntei Rayane, né? Então agora vai responder 2 vezes. Vai a 8, Rayane. D de dado? As terríveis circunstâncias da paixão do Salvador, correto. 9. Jesus se preparou durante 27 anos para 6 anos de ministério. Certo ou errado, missionária Jaqueline? Está errado, pastor. Por quê? Porque ele não se preparou
Isso aí. Correto. Meu Deus do céu, deu uma volta. 10. Essa é da prova 10. O cristianismo é religioso, nacional e racial. É limitado, ou seja, não envolve o mundo todo. Certo ou errado, pastor Rafael? Errado. Por quê? Não é religioso, nacional ou racional. E nem é limitado. Nem é limitado. E envolve o mundo todo. Você está falando mesmo, isso aí mesmo. Isso aí. Eu só te mostrei o caminho que eu tenho. Amém. Obrigado. Amém. Irmão, então vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula, né, por tudo quanto o Senhor falou conosco aqui nesta noite. Amém? Vamos estar orando neste momento. Eu vou pedir à missionária Jaqueline para fazer esta oração. Amém? E depois o presbítero Daniel vai estar impetrando a bênção apostólica. Nunca mais eu vou esquecer isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui aprendendo a Tua palavra, Deus amado. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, Senhor, de estarmos aprendendo mais e mais de Ti. Deus, em nome do Senhor Jesus, agora toma cada um que vai para o seu lar em tuas mãos. Pai, guarda a nossa chegada, guarda a tarefa do Pai amado, nosso sono, repreenda todo o mal, gosto do meu Senhor que não provém de Ti. Deus, como o pastor Gustavo irá para o seu lar, leva o teu servo em segurança, Pai, guarda ele, meu Senhor da glória, toma a família dele em tuas mãos. Deus, muito obrigado pelos teus feitos em nossas vidas. Pai, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós que é guarda-volta do Senhor Jesus Cristo, não somente hoje, mas para todos sempre. Ele diz: Amém. 2 Coríntios